Uma boa noite a todos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja com cada um de vocês que está aqui conosco nessa noite. Você também que nos acompanha através da transmissão das redes sociais. E é uma grande alegria estar aqui novamente. Eu vim aqui a última vez em janeiro e é bom a gente ver carinhas novas, a gente ver a estrutura se estabelecendo, vocês conseguindo ter as salas ali em cima. É uma alegria muito grande. Glória a Deus por isso. A gente fica muito feliz porque a gente conversa muito, né, nas reuniões da equipe pastoral e tudo, mas você chegar e ver é uma outra coisa, né? Realmente é muito bom. Glória a Deus pela vida de vocês. Que bom que Deus tem abençoado. Obrigado. Para você que não estava aqui acompanhando nos últimos domingos, nós estamos com uma série chamada Histórias nas Nossas Histórias, onde nós estamos contando a grande história de todo o universo e como Deus tece o seu plano de resgate à humanidade. Como essa grande história, ela molda as nossas pequenas histórias do dia a dia. Grandes histórias moldam pequenas histórias. Se você for no mercado hoje, você vai perceber, por exemplo, que o café está mais caro. Por que o café está mais caro? Porque nós tivemos uma safra ruim do ano passado, porque teve não teve chuva, né? Teve seca no ano passado, a produção foi menor. Os chineses tomaram um gosto pelo café, então isso aumentou muito a quantidade de consumo do café e por isso o preço dele subiu. E como essa grande história afeta a nossa pequena história? Aí você vai lá no mercado e percebe que ele está o dobro do valor. Ou seja, grandes histórias, elas moldam as nossas pequenas histórias do dia a dia. E a gente vai estar vendo sobre isso nessa série, de como essa grande história de Deus, ela molda a nossa pequena história e interfere na história que vivemos no nosso dia a dia. E hoje, nós estamos recapitulando primeiro sobre os dois primeiros sermões. Nos domingos anteriores, nós conversamos sobre a criação. O pastor Arthur trouxe isso. O primeiro ato dessa grande história. Respondendo à pergunta existencial: de onde eu vim? Como tudo começou? Na semana passada, nós conversamos sobre a rebelião, a queda da humanidade. E isso responde a uma pergunta existencial muito séria, que é: por que o mundo está assim? Se Deus criou tudo bom, por que as coisas estão desse jeito? E hoje nós vamos conversar sobre o terceiro ato, chamado de a promessa, que responde às seguintes perguntas: quem sou eu? Qual é o meu propósito nesse mundo? Eu vivo aqui com qual objetivo? Qual é o meu propósito, a minha missão? Às vezes nós pensamos que nós somos os grandes astros da história, o centro de todo o universo. A gente se sente bem desse jeito, a cereja do bolo da humanidade. Ou outras vezes nós pensamos que nós não somos ninguém, só um punhado de matéria orgânica em um canto isolado do universo. E os dois pontos de vista, eles trazem uma visão equivocada de quem nós somos e do nosso propósito aqui. O texto que nós vamos trabalhar hoje, ele está lá em Gênesis, no capítulo 12. Nós vamos ler do verso 1 a 3. É um texto bem curto, mas de uma importância tremenda dentro da grande história de Deus. Por quê? Porque esse texto é um texto-chave dentro da maior porção de escritura que a gente tem. O primeiro ato corresponde a Gênesis 1, o segundo ato, o primeiro ato, Gênesis 1, 2, o segundo ato, Gênesis 3, o terceiro ato, a promessa, ele vai do Gênesis 3, aqui no comecinho, até aqui. Ou seja, é a maior parte da Escritura. O Antigo Testamento praticamente inteiro, ele fala da aliança que Deus faz com o seu povo, da promessa que ele faz de resgate da humanidade. Tudo isso passa por esse texto-chave de Gênesis 12, 1 a 3. Eu vou ler aqui na NVI, você pode acompanhar na sua versão. Diz assim a palavra do Senhor: Então o Senhor disse a Abraão: saia da tua terra, do meio dos seus parentes, da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo, e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Vamos orar mais uma vez?
Senhor nosso Deus e Pai, obrigado porque a tua palavra foi exposta. Através da sua palavra, o Senhor fala aos nossos corações, Pai. Então eu peço que o Senhor me use, apesar de mim, para trazer a mensagem ao teu povo, Pai. E que essa mensagem edifique, confronte nossos corações e nos faça diferente, ó Pai. Cada vez mais moldados à sua imagem. E que isso reflita no nosso dia a dia. É o que te pedimos. Em nome de Jesus, amém. Contexto dessa passagem. Esse é um texto-chave na narrativa de Gênesis. Aqui nós temos a história saindo desse aspecto cósmico, de criação universal, de falar dos aspectos de toda a humanidade, para começar uma narrativa um pouco mais lenta, focada numa pessoa só. Aqui a narrativa ela faz um zoom, chega numa esfera mais pessoal e ao mesmo tempo desacelera um pouco. Ali você vai ver muito tempo passando muito rápido, de Gênesis 1 a 11, e aqui uma desacelerada. Deus havia criado todo o universo e viu que tudo era muito bom. Nós vimos isso lá em Gênesis 1. Criou a humanidade à sua imagem e semelhança, para que participasse da criação com Deus. Gênesis 2. O ser humano então desobedece a Deus e passa a viver a sua própria maneira. Viver de que forma? Em rebelião a Deus, longe de Deus. A partir desse ponto, nós vamos ver o ser humano se afastando cada vez mais do propósito que Deus tinha para ele. Então, nós vamos ver a extensão das consequências da queda e como Deus começa a traçar o seu plano de resgate da humanidade. Nos capítulos de 3 a 11 de Gênesis, nós podemos ver isso. A partir desse texto, nós vemos o terceiro ato da grande história de Deus, que é a maior porção da Escritura. Só que a gente tem que dar uma olhadinha um pouco para trás para depois olhar um pouco para frente. Então, esse tipo de sermão que a gente faz, ele vai ser muito assim. A gente olha para o texto e a gente olha para a gente. A gente olha para o texto e olha para a gente. E a gente vai caminhando dentro das Escrituras assim, tá bom? Então, o primeiro movimento que nós fazemos é o seguinte. Os planos da humanidade debaixo da maldição. As palavras bênção e maldição, elas fazem um contraste nos primeiros capítulos de Gênesis. A bênção, o que ela expressa? Ela expressa o propósito de Deus e a nossa missão nesse propósito. Ser bênção, abençoar. Então, Gênesis 1, 28 diz, Deus abençoou toda a criação e disse, sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem sobre a terra. Então, aqui Deus nos abençoou como criação dele e nos deu um propósito, espelhar e espalhar a glória dele, coparticipar da criação com ele. Em contrapartida, a palavra maldição, ela aparece 5 vezes entre Gênesis 3 a Gênesis 11, para se referir ao juízo de Deus sobre as criaturas quando elas se rebelam contra o plano de Deus. Deus criou-nos para ser bênção e para abençoar. E então nós nos rebelamos contra Deus e aí começam as maldições. Gênesis 3, 14 e 15 diz, então o Senhor declarou à serpente, uma vez que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e a descendência dela. Esta lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Ou seja, a maldição de ter um inimigo das nossas almas, o próprio Satanás. Então, aqui já vem o primeiro indício de maldição. Gênesis 3,17. E ao homem declarou, depois da queda, Deus diz ao homem, maldita é a terra por sua causa, com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. A maldição de viver em um mundo amaldiçoado, em uma guerra contra a própria criação. A gente tem que extrair da criação o nosso sustento à custa de sofrimento. Gênesis 14:11. Agora amaldiçoado é você pela terra, que abriu a boca para receber a sua mão o sangue do seu irmão. Quando Caim mata Abel, como Caim e Abel, nós vivemos numa maldição de viver em guerra uns com os outros. Maldição de viver em guerra nos nossos relacionamentos interpessoais. Gênesis 5:29. Lameque, pai de Noé. Peraí, gente. Lameque, o pai de Noé, ele dá esse nome para ele. Noé significa descanso. Então,
Deu-lhe o nome de Noé e disse: Ele nos aliviará do nosso trabalho e do sofrimento de nossas mãos, causados pela terra que o Senhor amaldiçoou. Noé significa descanso, como eu disse. Descanso que os seus pais ansiavam. Mas viver numa terra amaldiçoada é viver sem descanso. Maldição por não ter descanso na terra. Eles desejavam esse descanso, mas o descanso não chega em uma terra distante de Deus. Gênesis 9, 25. Maldito seja Canaã. Aqui é a maldição de Noé para o filho dele. Escravo de escravo será para os seus irmãos. Cã recebeu essa maldição do seu pai Noé quando ele o expôs à vergonha. Expôs Noé à nudez quando Noé estava embriagado. E então Noé amaldiçoa Cã, dizendo que ele será escravo. E aqui nós vemos a maldição de viver como escravo por causa de uma degradação moral que nós temos. A degradação moral da humanidade leva à escravidão e à maldição por viver escravizado disso. Então nós vivemos nesse mundo amaldiçoado. Ao invés de obedecer a Deus, os seres humanos tentavam fazer cada vez mais a sua própria maneira. Buscar se firmar pelo que você pode fazer, isso passa a ser sua identidade, seu propósito. Então, nessa busca de se firmar por aquilo que você pode fazer, por aquilo que você é capaz de realizar, nós vemos o ápice de tudo isso culminando lá em Gênesis 11, na Torre de Babel. Diz assim: Depois disseram: Vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. E o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. E disse o Senhor: Eles são um só povo e falam uma só língua. E começaram a construir isso. Em breve nada poderá impedir o que planejam fazer. Venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Assim o Senhor os dispersou, dali por toda a terra, e pararam de construir a cidade. Por isso foi chamada Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo mundo. Dali o Senhor os espalhou por toda a terra. Esse é um texto muito importante aqui, por quê? Porque aqui nós vamos ver um contraste entre os habitantes de Babel e o chamado de Abraão. Por isso ele é imediatamente atrás do texto que a gente acabou de ler de Abraão, do chamado de Abraão. Então, ao invés de se espalharem por toda a terra, como Deus havia ordenado lá atrás, na criação, aqui nós vamos ver os seres humanos se juntando. Se juntando para quê? Para construir uma torre que fosse até o céu, para fazer o seu nome grande, para se exaltar acima de tudo. E nesse objetivo também de construir uma torre até o céu, por quê? Porque muitos comentaristas falam isso, que eles temiam um novo dilúvio. Temiam que fossem exterminados novamente por um dilúvio. Então a gente constrói uma torre que vai até o céu, porque se vier outro dilúvio, a gente vai estar seguro desse juízo de Deus. Ou seja, em constante rebelião contra o Senhor. Tem mais, fazer o nome deles grande, autoexaltação, autoafirmação, poder. E não seriam espalhados. Que era o que Deus falava: encham a terra, se espalhem por aí. Quando eles falam, nós não seremos espalhados, eles estão dizendo o quê? Nós vamos viver em constante rebelião com Deus. Nós não concordamos com isso, nós vamos escapar do juízo dele construindo uma torre alta, o nosso nome vai ser grande e a gente vai continuar desobedecendo a Deus. Então, os planos humanos, eles são frustrados. Aqui nós temos uma ironia muito interessante no texto, porque eles falam que eles querem construir uma torre até o céu. Então, Deus fala o seguinte, fala, dentro do seu conselho, da própria Trindade, você vê aqui no plural, né, já é um indício disso, ele fala: olha só, vamos descer e vamos ver o que os homens estão construindo lá embaixo. Quer dizer o quê? Eu estou alto demais, daqui eu não consigo ver. Aquela torre que vai até o céu é muito baixo, daqui não dá para ver. Eu vou ter que descer para conseguir enxergar o que esses seres humanos estão querendo fazer. Viver nessa constante rebelião só produziu mais maldição, confusão e fracasso. E assim eles viviam. Aí a gente faz um outro movimento e olha para nós. E nós? Como são os nossos planos debaixo desse mundo de maldição? Da mesma maneira, nós tentamos firmar nossa identidade, nosso propósito longe de Deus.
Nós nos firmamos e nos autoafirmamos em cima de construções feitas pelas nossas próprias mãos, pelo nosso intelecto, pelo nosso trabalho, pela nossa capacidade, pelos feitos dos quais nós nos orgulhamos, nossas realizações pessoais. E junto a isso nós vinculamos a nossa missão, a nossa carreira, a nossa profissão, a nossa família, a família que temos construído, que são coisas boas, são coisas legítimas. Fazem parte da nossa missão, porém não é o propósito em si. Não faz disso quem nós somos, isso não é tudo. Nesse contexto, como humanidade, nós vivemos repetindo o mesmo erro de Babel. Por exemplo, a gente vê isso na história. Com o surgimento da modernidade, acompanhada pelas grandes revoluções, tanto industriais quanto tecnológicas, que foram acontecendo no período desde lá dos anos 1800 até o início do século XX, começa a se desenvolver uma expectativa chamada de espírito do progresso. É uma expectativa de que o progresso humano iria culminar numa utopia. A ideia de que a raça humana está caminhando e avançando a um rumo que nos levaria a um triunfo da nossa própria existência. Havia a crença de que com esse progresso, com as coisas caminhando, Deus ele se tornaria secundário. Por quê? Porque a humanidade, através das suas próprias conquistas, iria fazendo acordo de paz, as guerras iam cessar, a gente consegue produzir remédios e aí as doenças seriam curadas, nós teríamos mais capacidade de produzir alimento e a fome ia acabar. Nós temos capacidade de produzir coisas, isso ia nos dar mais conforto, controle sobre os fenômenos da natureza, sobre tempestades, secas, temporadas de chuva. Então, os grandes problemas que o ser humano teria, eles iam sendo realizados, e realmente isso estava acontecendo. Esse progresso ele ia acontecendo. Então, aquelas coisas que eram atribuídas a Deus, como curas, milagres e cuidado de Deus, isso passa a ter caráter secundário, a gente não precisa mais disso. Por quê? Porque a gente está progredindo por conta própria. Isso entrou até mesmo nos círculos cristãos, isso acontecia. Essa noção de que o progresso iria nos levar ao ápice. Tanto é que a nossa frase da bandeira do Brasil, ela vem muito desse período de ideia. Chama o quê? Ordem e progresso. O que quer dizer isso? Se as coisas estiverem andando todas em ordem, o progresso naturalmente virá. E aí nós vamos prosperar. Nós estamos avançando na vida. Até aí tudo beleza. Entretanto, o que acontece no século XX? Essa visão de que a humanidade caminhava para um ápice, para um paraíso na Terra, ela foi duramente questionada. Por quê? Por causa dos horrores que nós tivemos nas duas grandes guerras mundiais no início do século. Foi um choque perceber que a humanidade não estava progredindo, que na verdade ela estava regredindo. A expectativa de um paraíso terreno ele desmoronou diante de tantas atrocidades, destruições que as guerras trouxeram. A ideia de acabar com a fome, na verdade, gerou uma das maiores fomes da história. Por quê? Porque os nossos recursos estavam sendo gastos em armamento. Dizimamos cidades inteiras. Bombas que destruíam cidades inteiras. Genocídio. Milhões e milhões e milhões de mortos em campos de concentração. Gerações inteiras indo para a guerra. Disputas de território em todo o mundo, como nunca havia acontecido antes. Esse é o espírito do progresso acontecendo, aquilo que se esperava que seria o ápice, na verdade, era uma nova Babel. E acontece o mesmo quando colocamos o papel de redenção da sociedade em um partido político, em uma forma de governo, em um líder que venha nos governar e venha ser a solução de todos os problemas. Ou talvez depois a gente vê nos anos 60 a grande revolução sexual que aconteceu, e então passou a se ter a liberdade de que aquilo que eu sinto faz parte de quem eu sou, e eu preciso ser feliz, porque o que importa é eu ser feliz, o que importa é eu viver a minha maneira. Isso trouxe consequências graves lá atrás. Depois disso, com a grande revolução sexual, a gente teve uma grande pandemia de HIV, de AIDS, que também dizimou uma grande parte da sociedade. Então, a história vai nos mostrando que as nossas conquistas pessoais nos levam para a desgraça. Tentar construir a nossa própria maneira é buscar uma nova Babel,
Hoje a gente pode dizer que a grande salvação da humanidade vai ser a educação. A educação é muito bom. A educação transforma a humanidade, dá cidadania, dignidade. Só que não é suficiente. A gente vai caminhar no mesmo sentido. A gente tem países, por exemplo, tanto no norte da Europa, quanto Japão, Coreia do Sul, que tem índices de educação altíssimos. E nós temos as maiores taxas de suicídio nessas mesmas regiões. Ou seja, todos os caminhos levam a um beco sem saída. Então, muitas coisas são maravilhosas, mas não são suficientes para redimir a humanidade. Nós vamos estar de novo apostando em outra Babel. Engrandecer o nosso nome pelo nosso próprio esforço. E aí a pergunta é, até que ponto nós conseguimos suportar essa carga? Até que ponto? Quer seja tentando se enturmar na escola, quer seja tentando provar sua competência no trabalho, acompanhar as últimas tendências e seguir as últimas modas, fazer as últimas viagens onde todo mundo está indo, cedo ou tarde, as fragilidades elas aparecerão. Cedo ou tarde, as fragilidades aparecerão. E então, e a identidade que eu criei? Ela vai suportar essas pressões? Ela vai aguentar isso? Maldição e fracasso nos esperam à espreita. Uma música da uma banda chamada Resgate, ele fala: são salgadas as lágrimas nesse mundo amargo. São salgadas as lágrimas nesse mundo amargo. E então, quando a humanidade parecia não ter jeito, parecia que nada ia acontecer de bom, maldição em cima de maldição, desgraça em cima de desgraça, e agora a humanidade toda fracassada, se espalhando pelo mundo afora, cada um falando uma língua, sem conseguir se decidir e entender um ao outro, Deus intervém. E aí nós vemos o plano de Deus que abençoa Abraão. Lá no nosso texto de volta. A narrativa, então, ela desacelera, igual eu falei, sai da esfera global, vai para uma esfera pessoal, e de todos esses povos espalhados na Babel, Deus começa um plano de resgate a cada um daqueles lá de trás, porque Deus não abandonou eles. Mas ele precisa começar de um ponto. Então Deus revela um homem, Abrão. Aqui Deus começa a formar o seu povo. Aqui o descendente da mulher, que esmagaria a cabeça da serpente, começa a se formar uma descendência para ele. Aqui começa o plano para alcançar aqueles povos que ficaram perdidos lá em Babel. Gênesis 12, 1. Então o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes, da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Nesse primeiro versículo, nós vemos o chamado de Deus para Abraão, direto. É uma ordem clara, uma ordem bem rigorosa, que exige uma ação imediata e uma ação completa. Deus ordena que Abraão deixe tudo o que ele tem, seus parentes, seu conforto, a sua terra, a casa do seu pai, e vá para onde Deus destinou. Vai por você mesmo, vai por sua conta. Sai e vai. João Calvino, quando ele fala sobre esse texto, ele parafraseia esse versículo da seguinte forma: eu te ordeno que vás de olhos fechados, até que, tendo renunciado aos seus pais, te terás dedicado totalmente a mim. Essa chamada para uma jornada desconhecida exige uma confiança completa em Deus. Abraão não sabia, ele não tinha a mínima ideia de para onde ele estava indo. Mas Deus não estava mandando ele para um canto isolado do mundo, afastado de tudo. Deus colocou ele num lugar estratégico. Ali, na terra que ele prometeu dar a ele e os seus descendentes, ele estava num caminho de rota comercial, um dos caminhos de rota comercial mais importantes do tempo antigo. No meio de grandes nações. Por quê? Porque ali ele ia ser um pontinho de luz para todas aquelas nações dispersas. Então Gênesis 12, 2 diz: farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, você será uma bênção. Aqui, Deus faz uma promessa extraordinária a Abraão. Por que extraordinária? Porque ele promete ele uma grande descendência, só que tem um problema aqui. Sara, a esposa dele, é estéril. E aí, Deus promete fazer de Abraão uma grande nação, à maneira dele. E aqui nós vemos o chamado de Deus sair da esfera pessoal e começar a alcançar a esfera comunitária. Esse chamado não foi feito para ele sozinho.
Mas por quê? Porque ele se estende a Sara. Não é da sua própria maneira. Da sua própria maneira, ele até tentou, ele teve filhos com outra mulher. Mas não era essa a promessa. Porque a promessa extraordinária de Deus passava por Sara. Abraão foi abençoado e teve uma descendência por causa de Sara, e a Sara só recebeu a promessa por causa de Abraão. Deus nos dá um chamado pessoal, mas para um viver comunitário. Nosso chamado, ele é pessoal, ele é íntimo do seu coração, mas ele te chama para caminhar no meio de um povo. Ele não te chama sozinho. E então, a promessa se cumpre em Sara, porque ela é abençoada e abençoa Abraão. Por quê? Porque a promessa foi feita para ele. E além disso, Deus promete engrandecer o seu nome. Essa bênção aqui, ela tem um duplo sentido. Abraão, ele é abençoado para ser uma bênção para outros. E aquilo que os construtores de Babel queriam, que é fazer o seu nome grande, Deus fez o nome de Abraão grande. Não tem citação de nenhum nome dos construtores de Babel aqui. Por quê? Porque não era importante. O narrador bíblico não faz a mínima questão de citar nenhum nome dos construtores de Babel. Mas aí ele para e vai contar a história de Abraão. Por quê? Porque Deus fez o nome de Abraão grande. Só Deus pode nos dar um nome e pode nos dar uma identidade. Só Deus tem esse poder. E aí, Gênesis 12:3, abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Esqueci de passar o slide. Esse versículo, ele mostra a extensão universal da promessa de Deus para Abraão. A bênção de Deus sobre Abraão, ela não se limita só a ele e à descendência dele e ao povo dele. Esse é um aspecto central da aliança abraâmica. Por meio de Abraão, todas as nações seriam abençoadas. A progressão aqui é clara. Aqueles que abençoam Abraão serão abençoados. Aqueles que amaldiçoam Abraão serão amaldiçoados. Todas as famílias da terra encontrarão bênção em Abraão. É uma promessa que é pessoal, mas que é comunitária, para formar um povo no meio de um povo, porque acontece através de um povo. Mas ela também, ela é missionária. Por quê? Porque Deus abençoa Abraão junto com o povo dele, para eles serem uma bênção para outros. Então tem um propósito, tem uma missão. E ao mesmo tempo tem uma esperança. Uma coisa que Abraão não viu. Todas as famílias da terra seriam abençoadas. Então ela também é escatológica. Então a promessa de Deus para nós, ela é pessoal, mas ela é comunitária. Ela nos chama pessoalmente para fazer parte de um povo. Esse povo tem uma missão e esse povo tem uma esperança, que ainda não pode ser vista, mas pode ser contemplada pela fé. E a repetição aqui de abençoar, ela faz o contraste com o amaldiçoar. Também nos remete a essa aliança de Deus com o seu povo. Ela indica que Abraão, ele é parte daquela semente da mulher e antecipa as bênçãos e maldições dessa aliança. Fora da bênção prometida a Abraão, só resta maldição. Fora do propósito de Deus, só resta maldição. Aqueles que se opõem a Abraão e à promessa de Deus, estão se opondo ao próprio plano de Deus. Aqui as 5 bênçãos que Deus coloca sobre Abraão, elas são uma reversão daquelas 5 maldições que acontecem lá de Gênesis 3 a Gênesis 11. Propositalmente, a palavra maldição aparece 5 vezes de Gênesis 3 a Gênesis 11, e depois, nesses 3 versículos, a palavra bênção aparece 5 vezes. A bênção de um povo, pertencimento. A bênção de um nome, identidade. A bênção que vem através de outros, ou seja, ser um receptáculo de bênção. E a defesa contra o inimigo. Amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. A bênção estendida aos que o abençoarem, ou seja, ser um canal de bênção, onde a bênção passa por você. E a bênção que se estende a todos os povos da terra. Uma missão. A bênção de ter um propósito. A Bíblia fala da relação de Deus com o seu povo como sendo uma aliança. Então, de um modo formal, ela expressa uma relação que existe entre ele mesmo e o seu povo. E o centro dessa aliança consiste no que Deus prometeu. Eu serei o Deus de vocês e vocês serão o meu povo.
há uma manifestação progressiva dessa aliança em todo o Antigo Testamento. Ou seja, a gente vai ver isso sendo progredido. O ajuste introduzido por Deus na criação, ele é reafirmado depois lá no dilúvio, que a gente não tinha visto, que foi para trás. Então vem o chamado de Abraão, que é seguido por esse acordo pactual com Deus. Em Gênesis 12, 15 e 17, Deus confirma essa aliança que ele faz com Abraão por meio do seu povo. E que essa aliança, depois dessa descendência, Abraão gera um filho, Isaac. Isaac depois tem um outro filho, Jacó. A partir de Jacó, nós vemos as 12 tribos de Israel. Deus muda o nome de Jacó, que significa ladrão, usurpador, para Israel, que significa príncipe. E aí, de Israel, Jacó, Deus, os 12 filhos dele geram as 12 tribos de Israel. E esse povo cresce muito. Esse povo cresce. Esse povo vive, tem que ir para o Egito, porque estava passando fome. Então esse povo se multiplica mais ainda no Egito. No Egito ele passa a ser escravo. E ele é oprimido. E então Deus se revela ao seu povo inteiro de novo. Por meio de Moisés, ele liberta o seu povo das mãos da escravidão dos egípcios. E lá no Monte Sinai, ele passa a sua lei para o povo. Ele se revela a todos. Porque até então Deus se revelava a algumas pessoas. Ali ele se mostra para todo o seu povo. E ele dá a lei. E o que é a lei de Deus? É mostrar como Deus quer que o seu povo viva. Qual é a vontade de Deus para o seu povo? E isso vai progredindo. Depois ele promete esse povo a voltar para a sua terra. E ele dá essa terra para o povo. E então, ele reafirma essa aliança na terra, a partir de Davi. E ele fala que o reino de Davi jamais, virá um descendente de Davi que jamais sairá do trono. Então Deus vai renovando e renovando essa aliança. Só que o povo nunca foi capaz de guardar completamente essa aliança. O povo sempre tentava construir a sua maneira. Abraão tentou fazer a sua própria maneira. Isaac tentou a sua própria maneira. Jacó tentou a sua própria maneira. Moisés tentou a sua própria maneira. Davi tentou a sua própria maneira. Os reis de Israel tentaram se construir a sua própria maneira até que eles perderam a terra. E aí eles foram viver no exílio. Lá no exílio, Deus faz a promessa de que a aliança dele não acabou. Por quê? Porque existia uma dúvida, nossa, tudo que Deus prometeu, agora a gente está aqui numa terra distante, com o nosso povo todo disperso. Será que Deus nos abandonou? Será que ele abandonou a nossa aliança? Deus fala, não, a aliança está de pé e ela vai ser renovada mais uma vez. E aí lá em Jeremias, a gente vê Jeremias 31, de 31 a 40. Estão chegando dias, declara o Senhor, isso é uma profecia do profeta Jeremias, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com os seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, porque quebraram a minha aliança, apesar de eu ser o Senhor deles, diz o Senhor. Essa é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei a minha lei no íntimo do coração deles e a escreverei nos seus corações. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Essa promessa aqui, eis que estão chegando dias, é uma linguagem profética que quer dizer o seguinte, eu estou quase vendo de longe, igual quando tem um carro bem longe chegando, já está quase chegando. Deus vai renovar uma aliança. Aquela promessa que foi feita lá atrás, uma promessa de libertação completa da escravidão, ela vai sendo renovada. A promessa feita a Abraão de ser uma bênção e abençoar todas as famílias da terra vai sendo renovada. Até que nós vemos os planos de Deus que nos abençoam. O povo dos descendentes de Abraão ansiou por esse dia até a chegada de Cristo, o Messias, o doador da bênção que Abraão pôde contemplar pelos olhos da fé. A mesma fé que permite que olhemos para trás e que vejamos isso. Perceber isso transforma a nossa identidade. Jesus Cristo falou assim, olha, quando ele conversa com os fariseus, ele fala, Abraão viu esse dia e se alegrou. Aí eles falavam com ele, mas você não tem nem 30 anos e viu Abraão? Abraão viveu mais ou menos 5.000 anos quase antes de Cristo. Mais ou menos isso. Não, acho que uns 3.000. Uns 3.000 anos antes de Cristo. E aí ele fala, antes que Abraão nascesse, eu sou. E aí eles ficaram loucos, por quê? Porque eu já existia antes.
Eu sou o que cumpre a promessa, o descendente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. Eu sou o que libertará o povo, eu sou a bênção. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E então perceber isso transforma a nossa identidade. Nós somos a partir daí em Cristo, aceitando o seu sacrifício que ele faz por nós, para nos resgatar daquela rebelião que os nossos pais tiveram lá atrás. Para nos libertar da escravidão do pecado, o próprio Deus interfere na história. Então ele entra sendo uma bênção que vale tanto para Abraão, 3.000 anos atrás, quanto para mim e para você, 2025 anos depois. Essa bênção se estende por toda a história. E então, perceber isso nos transforma em filhos amados do Pai, abençoados. Nós temos um nome. Gálatas 3, 26 a 29 fala: todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há judeu nem grego, nem escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão, olha Abraão de volta aí, e herdeiros segundo a promessa. Através da promessa que Deus faz a Abraão, a sua história molda nessa grande história a nossa pequena história. E nos traz para experimentar essas bênçãos de Deus, pois nos tornamos herdeiros de Abraão em Cristo. Então, nós temos esse chamado que também é pessoal, que também fala íntimo no nosso coração, que Deus fala conosco e se revela a nós. Mas não se revela a nós para vivermos sozinhos, não se revela a nós para vivermos no meio de um povo. Um povo que tem uma missão, ser bênção, e uma esperança. Esperar a volta do doador da promessa, a volta do Cristo Jesus. O que realmente importa, então, a partir daí, não é o que a sociedade pensa de mim, ou o que eu penso de mim mesmo, mas o que Deus diz e faz, e diz quem eu sou. O que Deus pensa sobre mim. A nossa identidade como cristãos não é algo que precisamos conquistar. Ela nos foi dada de graça. Não custou nada para a gente, mas custou tudo para Deus. Ela nos é dada como um presente. Quando nós colocamos a nossa fé nele, a nossa salvação, ele nos torna substituto, nosso representante. Ele substitui o nosso castigo. O castigo que receberíamos de Deus, ele recebe em nosso lugar. Então ele nos representa. Então na cruz, Jesus foi tratado como nós merecíamos ser tratados, para que nós pudéssemos ser tratados como Cristo merece. Para que acreditamos nele, ao acreditarmos nele, possamos ser tratados dessa forma, como Deus vê ele. Essa é a base da nossa identidade, que vai além de qualquer coisa que possamos fazer, pensar ou sentir e alcançar sozinhos. Isso fundamenta o nosso relacionamento transformador com Deus. E então, nós somos desafiados também, desafiados a sair e ir. E aí eu pergunto, o que eu tenho que deixar para trás para ir aonde o Senhor tem me direcionado? É um desafio de fé. Desafio de fé que nós vemos muitas testemunhas ao longo da história fazendo. Em contraste ao que nós vemos na história da humanidade, esses constantes fracassos na tentativa de se erguer pelas próprias forças. Lá em Hebreus 11, a partir do verso 8, nós vemos, pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé, peregrinou na terra prometida, como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, da mesma forma que Isaque e Jacó, seus descendentes. Pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é o próprio Deus. Pela fé, Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril em avançada idade, recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que havia feito a promessa. Assim, daquele homem já sem vitalidade originaram-se descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e tão incontáveis como as areias da praia e do mar. Nós estamos nessas estrelas do céu e nessa areia incontável do mar. Todos esses viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram de longe e de longe o saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. E aí, concluindo tudo isso, a gente vê lá em Hebreus 12, 1, 2,
no final de trazer uma grande galeria de pessoas que viveram pela fé, o autor de Hebreus fecha falando o seguinte: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fixos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Sair do que tem nos atrapalhado, do pecado que nos escraviza, que nos envolve, para ir aonde Deus nos chamou para ir, para fazer o que Deus nos chamou para fazer, para cumprir o seu propósito. Pela fé, nós vemos homens e mulheres que abriram mão de conforto, de segurança em casa, para buscar grupos que estavam distantes do Senhor, pregar o Evangelho, pregar essa mensagem de salvação da humanidade para eles. Nós vemos pessoas criando instituições que cuidam da sociedade, que cuidam dessas mazelas da sociedade, apontando para uma restauração maior que viria. Pela fé, nós vemos pessoas se sacrificando para que o nome de Jesus seja pregado e o Evangelho do Senhor seja pregado. Então, nós vivemos esse propósito, nós saímos de onde estamos para ir aonde Deus nos direcionou para ir. Abençoados para abençoar. Quando abençoamos alguém do povo de Deus, seja um presente, uma doação, uma carona, nós estamos automaticamente sendo abençoados. Ser canal de bênção. Os que nos empregam, eles são abençoados por nos empregar? As pessoas que trabalham para nós, elas são abençoadas por trabalhar para nós? As pessoas que se casam conosco, os nossos amigos, os nossos vizinhos, eles são abençoados por ter a gente próximo dele? Os que compram de nós, os que vendem para nós, são abençoados quando nós fazemos os nossos negócios? Abençoar os outros que ainda não conhecem essa bênção também é nosso papel. O Evangelho, essa mensagem, ela é a carta de DNA em que nós pregamos para as outras pessoas, para que os verdadeiros filhos de Deus reconheçam o teste de paternidade. Fala: eu sou filho amado desse Deus, eu faço parte desse povo, eu entendo essa mensagem. O nosso papel é compartilhar essa mensagem, é pregar para aqueles que estão da mesma forma que nós estávamos, perdidos e longe da casa do nosso Pai. Deus tem um projeto de resgate, e esse projeto passa por nós, porque nós também temos uma missão. Através de nós, pelo sacrifício de Cristo, nós somos chamados a abençoar as famílias da terra. E então, concluindo, nós vamos assumir a nossa identidade em Cristo, filhos amados do Pai, e nos apoiar nela, pois isso define quem nós somos. Ser canal de bênção sobre a vida das pessoas, ser instrumento de Deus para chamar outras pessoas a fazer parte do povo de Deus. Sair do caminho que temos traçado, que nos afasta do propósito de Deus, e ir para o caminho que Ele nos direcionar, ainda que seja um caminho incerto do ponto de vista humano. Ainda que a gente não entenda, não compreenda no primeiro momento. Esse é o nosso chamado e esse é o nosso propósito. Um chamado de um Deus que nos chama pessoalmente, com base nas promessas que foram lá atrás, mas que nós, pela fé, vemos o cumprimento delas lá atrás também em Cristo Jesus, que nos chama para viver no meio de um povo, que não nos chama para viver sozinhos. Por quê? Porque junto desse povo nós temos uma missão: abençoar, ser canal de bênção, e nós temos uma esperança de estarmos todos reunidos um dia novamente, na vinda e no retorno de Cristo Jesus. Essa é a nossa missão, essa é a nossa identidade, esse é o nosso propósito. E é nisso que nós cremos, e é por isso que nós nos reunimos no dia do Senhor para cultuar, louvar e adorar o seu santo nome. Porque a partir daqui, somos canal de bênção na segunda-feira, na terça, na quarta, na quinta, na semana que se segue. Aonde quer que nós iremos, ser canal de bênção nesse mundo amaldiçoado. Ser objeto de transformação junto com Deus, reconciliando com Ele todas as coisas. Esse é o nosso propósito. E é nisso que nós oramos,
Vamos fechar nossos olhos? Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, porque através do sacrifício do Teu Filho, nós podemos enxergar a promessa que foi feita lá atrás para Abraão. Uma promessa de sair de onde estava, sair do que afastava do Senhor e nos aproximar do Senhor. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos salva. O Senhor fala íntimo ao nosso coração. E o Senhor nos dá pertencimento, nos dá um povo. Nós não estamos mais sozinhos. Somos amados pelo Senhor. E isso nos basta, Senhor. Isso nos basta sobre qualquer outro projeto humano que tivermos. Se algum dia eles ruírem, o Senhor continua nos sustentando. E o Senhor também nos dá uma missão. E eu peço que o Senhor nos use para essa missão, ó Pai, de ser bênção aonde quer que possamos ir. E que a esperança depositada no Senhor encha nossos corações e nos fortaleça dia após dia. É o que te pedimos. Em nome do teu Filho Jesus. Amém.